Roku era um garoto alegre e confiante que sonhava em se tornar o exorcista mais forte e livrar o mundo dos demônios. No entanto, quando perdeu todos os seus amigos em uma tragédia causada por um monstro incrivelmente poderoso, sua confiança foi abalada, e ele achou que nunca seria nada. Ele desistiu do seu sonho de ser exorcista e começou a viver como um fracassado. Mas quando conheceu outra exorcista chamada Benio, que compartilhava o mesmo sonho do seu eu passado, Roku não pôde deixar de superar seus medos para unir forças com ela e salvar o mundo. Antes disso acontecer, Roku ainda morava em um dormitório com um velho exorcista chamado Zen e seus alunos, mas se recusou a ajudá-los quando foram lutar contra um demônio. Enquanto dois dos garotos não ficam felizes com a relutância em ajudar, seu líder Raio revela que, 2 anos atrás, Roku era um exorcista poderoso e respeitado, mas uma grande tragédia o mudou completamente. Por outro lado, Benio é uma exorcista talentosa e ambiciosa que foi chamada para Tóquio pela sede dos exorcistas por causa de seu talento. Ela está sorrindo para uma foto de família no trem quando de repente as luzes se apagam. Benio sabe o que está acontecendo, e quando os demônios malignos aparecem subitamente perto das janelas, ela mantém a calma enquanto todos entram em pânico e fogem. Assim que o vagão fica vazio, Benio saca um talismã e abre o portal para um mundo paralelo chamado Magano, que é o lugar de origem de todos os demônios e também o lugar onde os exorcistas vão para eliminá-los. Assim que Benio entra em Magano pelo portal, os demônios rastejam para dentro, e ela coloca uma máscara para enfrentá-los. Ela luta contra os demônios com sua espada encantada, cortando-os ao meio com um único golpe e exorcizando-os. Um dos demônios começa a comer os menores enquanto Benio está ocupada lutando contra outros. Quanto mais ele consome, maior e mais poderoso o demônio se torna, e logo ele se transforma em um pássaro monstruoso gigante. Benio desvia de seus ataques e então usa um encantamento de fortalecimento em seu corpo para suportar a luta contra o poderoso inimigo. O demônio pássaro a agarra e voa para o céu. Mas Benio aumenta sua força com um talismã para se libertar e então usa outro talismã para encantar sua espada com fogo. Ela perfura o demônio pássaro com sua espada de fogo e o neutraliza, mas ela está faminta e exausta demais agora, então perde a consciência e cai. Ao mesmo tempo, Roku está em uma ponte, pensando na tragédia onde perdeu todos os seus amigos por causa dos demônios. De repente, ele nota uma luz dourada acima dele, e ao olhar para cima, encontra Benio caindo do céu. Roku instintivamente pula da ponte para pegá-la, e ambos caem no rio abaixo. Ele consegue salvar Benio de alguma forma, e depois que ela termina de espremer a água de suas roupas, ela tira um mapa e o entrega a Roku. Ela quer que ele a leve ao lugar marcado no mapa. Mas apesar de morar na cidade há alguns anos, Roku não tem ideia de onde seja. De qualquer forma, sendo um simp patético, ele decide mostrar Benio. Ele faz perguntas sobre ela, mas Benio não responde porque acha conversas irritantes. Eles logo se perdem, e enquanto Roku entra em pânico, Benio aponta para uma loja de doces porque está com fome e sem dinheiro. Roku não é apenas um simp, mas também é burro, então ele dá sua carteira para a garota que está conhecendo pela primeira vez e pede para ela comprar algo. Depois de fazer isso, ele age chocado quando sua carteira é esvaziada, mas Benio não se importa com ele e mastiga feliz os doces. Roku fica frustrado com isso, e Benio continua seguindo-o mesmo quando ele vai para casa. Duas crianças passam por eles na estrada, mas de repente o céu escurece, e quando as coisas voltam ao normal, as crianças sumiram. Benio percebe que elas foram levadas por um demônio, então ela abre um portal para Magano, e Roku entende que ela é uma exorcista. Os dois são teletransportados para Magano, onde um demônio está tentando comer os dois irmãos. Benio empala sua boca com suas espadas e então rapidamente corta sua cabeça. Ela vai em direção às crianças para confortá-las. Quando de repente inúmeros demônios emergem do chão, cercando-os, Roku tem um ataque de pânico ao ver a garota cercada por tantos inimigos. Mas ela não se abala nem um pouco. Ela usa múltiplos talismãs de encantamento ao mesmo tempo para aumentar sua força, velocidade, defesa e visão. Ela agarra suas espadas e usa um movimento especial para atacar os demônios que a cercam em um instante. Ela dança pelo campo de batalha, cortando os monstros com golpes rápidos de suas lâminas, exorcizando-os antes que possam se mover. Benio então cura o garoto ferido, e Roku desce para elogiar suas habilidades. Mas ele diz claramente a ela que não queria ir para Magano com ela. Nesse momento, o chão sob eles começa a tremer, e um demônio-aranha gigante sai dele. Benio diz a Roku para proteger as crianças enquanto ela avança para enfrentar o monstro gigante, que a joga para longe com um único tapa. Benio percebe que não pode vencer enquanto protege a todos, então ela diz a Roku para levar as crianças e sair de Magano. Ela começa a andar em direção ao demônio gigante, e Roku tenta convencê-la de que será suicídio. Mas ela diz a ele que é seu sonho se tornar a exorcista mais forte e livrar o mundo de todos os demônios malignos. Suas palavras deixam Roku abalado, porque ele costumava fazer a mesma coisa no passado. Ignorando-o, Benio vai enfrentar o demônio. Ela avança contra o demônio gigante com toda a sua velocidade, mas só consegue deixar um pequeno buraco em sua armadura grossa. Então ela usa uma habilidade especial que capitaliza sua incrível velocidade para desferir centenas de ataques no demônio a cada segundo.
Ela consegue arrancar um de seus braços, mas ao fazer isso, perde muito poder, e sua máscara também se estilhaça. Ela então avança contra o demônio de cabeça, empurrando-o para trás uma longa distância. No entanto, ela está muito cansada agora. Seus encantamentos expiraram e ela também ficou sem talismãs. Benio está prestes a aceitar seu destino quando, de repente, Roku fica na frente dela. Ele diz a ela para não falar sobre exterminar todos os demônios quando ela não consegue lidar com algo assim. Ela se ofende com isso, mas ele diz que se ela morrer, não poderá salvar ninguém. Ele começa a andar em direção ao demônio gigante com um talismã preto na mão. Ele começa a entoar um feitiço para ativá-lo, mas isso só traz de volta o TEPT da noite em que perdeu todos os seus amigos. Roku enfrenta o trauma e pensa em como costumava ter o mesmo sonho que Vinho um dia. Isso lhe dá força para completar seu feitiço e um encantamento dourado aparece sobre seu braço direito, que desaparece e aparece no talismã em seguida. A mão direita de Roku é subitamente engolida em chamas e então se transforma quando o encantamento de grau especial aparece ao redor dela. Usando o poder de seu punho encantado, Roku soca o demônio gigante com toda a sua força, fazendo seu corpo romper e explodir, exorcizando-o com sucesso. Benio fica chocada ao ver isso, e ela diz a Roku que nunca viu um poder como esse, mas ele apenas pede para ela não contar a ninguém sobre isso porque ele não quer ser um exorcista. Em troca, Benio pisa em seu pé porque ele feriu seu ego quando ele se apressou para salvá-la mais cedo. Ela abre o portal para o mundo real e continua dizendo a Roku que não precisa de sua ajuda. Ele diz a ela que, se for o caso, ele a deixará em paz e começará a ir para casa. Benio o para e se apresenta, e Roku faz o mesmo por cortesia. Ele se pergunta sobre o que ela falará a seguir, mas Benio simplesmente se afasta, deixando-o perplexo. No entanto, assim que ele retorna ao seu dormitório, ele fica chocado ao ver Benio lá, e ela está recebendo tratamento VIP de Zen e outros. O Roku, confuso, exige saber por que ela está ali. E Zen lhe diz que ela ficará ali com eles a partir de hoje. Roku não gosta e fica encarando-a, o que enfurece o familiar de Benio, Kanako, que ataca Roku. Roku está farto de todos o tratando mal, então ele corre para seu quarto. Na manhã seguinte, ele é acordado quando Benio tampa suas narinas e boca para impedi-lo de roncar. Ele pergunta o que diabos ela está fazendo em seu quarto, e ela diz para ele acompanhá-la a Mogano porque ela quer testar suas forças em uma competição amigável. Roku diz que isso não vai acontecer e a empurra para fora do quarto, dizendo que ele só lutou ontem no calor do momento, e que isso não acontecerá novamente, porque ele odeia exorcistas. Ao mesmo tempo, Raio estava acordando todos porque eles tinham que lidar com um demônio, e ele ouviu Roku dizendo que lutou ontem. Ele fica chocado, mas há coisas mais urgentes em jogo, e até Benio se voluntaria para se juntar a eles. Ela vai para Magano com Raio e outros dois garotos, onde encontram um demônio sapo gigante. Benio age antes de qualquer um, correndo em direção ao demônio e aplicando encantamentos em si mesma enquanto desvia de seus ataques. Assim que ela lança todos os 4 encantamentos em si mesma, ela invoca suas espadas e começa a atacar o demônio, terminando rapidamente enquanto pensa em quão poderoso Roku foi ontem. Mais tarde, Raio se aproxima de Benio para confirmar se Roku realmente lutou ontem, e ela afirma, acrescentando que ele foi muito forte. Eles pegam o trem de volta para casa, e Raio conta a Benio sobre como ele conhece Roku desde a infância. Naquela época, Roku era um garoto alegre que estava determinado a se tornar o exorcista mais forte do mundo. Mas então, um evento trágico ocorreu e ele desistiu de ser exorcista completamente. Mais tarde, Roku ainda está emburrado com as coisas ruins que têm acontecido com ele desde que conheceu Benio. Ele vai ao banheiro para lavar o rosto e não percebe a placa de ocupado na porta, entrando direto e encontrando Benio saindo do banho. Ele fica confuso e fecha a porta imediatamente, mas Benio está furiosa e ela o persegue para matá-lo. Roku corre em velocidade máxima e colide com um esquisitão vestindo apenas cuecas no portão. Ele pergunta quem é esse pervertido e uma senhora velha e enrugada que serve Benio diz a ele para ser respeitoso com Erama, que é o chefe de todos os exorcistas. Erama conta a todos a longa história de por que ele está vestindo apenas cuecas e então rapidamente chega ao tópico principal que diz respeito a Roku e Benio. Ele ordena que Zen reúna todos no Salão dos 5 Elementos e o velho leva todos a um santuário próximo, onde uma escada escondida se abre ao ativar um interruptor de armadilha. Assim que descem as escadas, Roku e os outros se encontram em um salão gigante onde todos os exorcistas seniores de todo o Japão estão reunidos. Alguns deles começam a bajular Benio porque ela vem de uma família poderosa. Nesse momento, Arama se dirige a todos de sua plataforma, declarando que recebeu uma profecia de que a longa guerra entre exorcistas e demônios terminará em breve com o aparecimento de Miko, o filho dos deuses. Arama explica que o Miko nascerá com poderes de exorcismo inacreditáveis, e ele será quem exorcizará todos os demônios e destruirá Magano em si, trazendo paz verdadeira ao mundo. Os exorcistas ficam encantados com essa notícia e perguntam quem é o Miko, e Erama chama Benio. Todos acreditam que ela era a candidata mais provável de qualquer maneira. Mas assim que ela chega ao palco central, Erama chama Roku para se juntar a ela também.
Todos ficam chocados ao ouvir isso, especialmente Roku, mas Ryo diz a ele para ir primeiro. Arima declara que Vanille e Roku têm o maior potencial entre todos os exorcistas aqui, e ele diz a eles para mostrarem seu poder lutando um contra o outro seriamente. Roku diz a Arima que ele não vai jogar seus joguinhos bobos, mas Benio já está preparada para a luta. Ela ataca Roku sem hesitação porque quer vencê-lo e conquistar o título de exorcista mais forte. Roku só consegue desviar de seus ataques enquanto a diz para parar, e ele não revida mesmo quando Benio o derruba no chão. Arama o provoca, dizendo que um exorcista que não luta é ainda mais inútil do que um exorcista fraco. Ele diz que exorcistas fracos morrem cedo, assim como os amigos de Roku. Enquanto Arama continua insultando seus amigos, a raiva de Roku explode. Ele saca seu talismã preto para encantar seu punho enquanto avança contra o chefe dos exorcistas. Benio interfere, dizendo a ele que ela é sua oponente. Ela encanta suas espadas com chamas e ataca Roku, mas ele sopra as chamas e ela com apenas a pressão do ar de seu soco. Apesar disso, Benio está determinada a derrotá-lo e se tornar a exorcista mais forte. Mas Roku diz para ela calar a boca porque ele não quer ouvir isso. Quando ela tenta lembrá-lo que ele teve o mesmo sonho no passado, Roku fica irritado e atira algumas pedras nela com seu poder espiritual. Benio é completamente empurrada para trás, mas então ela se lembra da morte de seus pais. E isso se torna uma fonte de energia incrível que empurra Roku para trás enquanto ele tenta atacá-la. Benio avança contra Roku, atingindo-o com uma velocidade que ele nem consegue acompanhar. Ela continua batendo nele de todos os lados, então Roku apenas bate no chão e bloqueia o caminho dela. Benio decide pular nele usando a parede como base, mas Roku está pronto para isso. Ele dá um soco nela e Benio está pronta para contra-atacar com suas lâminas, mas Arima está satisfeito agora. Então ele usa um talismã especial e instantaneamente dissipa seus encantamentos. Fanel cai em cima de Roku, e quando eles se levantam, Arama chega lá e se desculpa com Roku por insultar seus amigos, mesmo que ele não quisesse dizer isso, porque ele só queria trazer à tona sua verdadeira força. Depois disso, Arama se vira para todos os exorcistas e pergunta se eles estão satisfeitos com o poder das duas pessoas que ele escolheu como os exorcistas Estrelas Gêmeos. Todos ficam chocados ao ouvir isso, especialmente Zen e a velha baixinha, mas Roku e Benio não têm ideia do que isso significa. Aroma diz a eles que Exorcistas Estrelas Gêmeos é o título dado a dois exorcistas muito poderosos cujos filhos nascerão como Miko e demônios para sempre. Ele os declara marido e mulher com isso e pede que tenham um filho logo, deixando-os completamente pasmos. Na manhã seguinte, Roku encontra Benio no refeitório e nenhum dos dois quer olhar para a cara do outro. Nesse momento, os outros dois exorcistas chegam lá. O cara do moicano vermelho, Atsu, provoca Roku e Benio, chamando-os de um futuro casal, e o cara com o cabelo de anime, Shin, diz a eles que eles deveriam começar a morar no mesmo quarto hoje. Benio fica com raiva disso e diz que não se tornou uma exorcista para brincar de casinha. Ela sai furiosa com isso, e os amigos de Roku dizem a ele para usar sua habilidade especial para se tornar um exorcista poderoso e conquistar o coração dela. Nesse momento, Ryo chega lá e diz a Roku que Benio vai frequentar a mesma escola que ele a partir de hoje, então ele deveria cuidar dela. Para seu choque, Benio está na mesma classe que ele, e Roku tem certeza de que Arama armou isso. Além de Roku, todos os meninos ficam felizes em ter uma garota bonita em sua classe, e ela conquista as meninas superando os meninos na aula de educação física. Durante o intervalo do almoço, ela almoça sozinha no telhado quando sua familiar Kanako de repente capta a energia de um demônio, o que está dando muito trabalho para Ryo e sua equipe. Bunio percebe que o demônio é forte, então ela pede à amiga de infância de Roku e presidente de classe, Mayura, para inventar uma desculpa sobre por que ela teve que sair da escola mais cedo. Roku a segue e Benio fala sobre o demônio que a equipe de Ryo está lutando. Ela diz a ele que vai salvá-los e espera que ele se junte a ela também. Roku volta para a sala de aula, mas toda a sua atenção está em seu braço, e Mayura percebe isso. Então, depois da escola, ela o arrasta para um parque de diversões para aliviar seu mau humor. Por outro lado, Benio chega a Mogano para ajudar Ryo e sua equipe, que estão todos sem gás. Ela coloca seus 4 encantamentos usuais para aumentar todas as suas habilidades e, em seguida, encanta suas lâminas também. Ela corre para o demônio gigante, mas ele é forte demais para ser derrubado em um golpe. E quando ela volta ao chão, um demônio aparece bem atrás dela. Felizmente, Ryo a cobre e ele pede que ela preste total atenção ao demônio gigante. Então Benio continua atacando-o. Mas então o demônio atinge uma montanha-russa com tanta força que momentaneamente abre um portal entre Magano e a Terra. Isso causa um terremoto no mundo real que quebra a montanha-russa. E coincidentemente, é no mesmo parque de diversões onde Roku está. Ele corre para salvar os meninos presos na montanha-russa porque vê-los em perigo o lembra da época em que não conseguiu salvar seus amigos. Enquanto isso, do outro lado, Venil desfere centenas de ataques rápidos para enfraquecer o demônio gigante. E então usa um ataque poderoso para dividi-lo em 2. De volta ao mundo real, Roku acompanha Mayura até em casa e agradece por tê-lo levado ao parque de diversões. Ela adivinha que ele está lidando com alguns problemas relacionados a exorcismo, mas ele diz a ela que se sente melhor por causa dela.
À noite, Benio senta-se à beira do lago e pensa em sua promessa ao irmão de se tornar o exorcista mais forte do mundo. Nesse momento, Ryo chega lá e começa a falar sobre Roku com ela. Ele acredita que Benio é a pessoa que pode reacender as ambições de Roku de ser um exorcista forte. Ela comenta que Ryo parece se importar muito com Roku, e ele responde que Roku é como seu irmãozinho fofo, sem saber que ele está ouvindo tudo do outro lado. No dia seguinte, Ryo convoca uma reunião e divide as tarefas do dia. Ele e os dois meninos vão ao escritório da Associação de Exorcistas na cidade vizinha para entregar um relatório, e Benio fica para fazer a manutenção de sua espada. Ryo pergunta a Roku o que ele planeja fazer, e ele diz que não tem planos. Ryo diz a ele para estudar e começa a importuná-lo, o que frustra Roku, e ele sai de casa. Ele sabe que Ryo se preocupa com ele, mas ele faz isso muito, e isso o incomoda. Enquanto Roku está apenas vagando sem rumo, Ryo e sua equipe entram em uma casa cujos moradores desaparecem em um mês para exorcizá-la. Eles chegam a um quarto que emana vibrações assustadoras, e então, de repente, eles sentem uma pressão intensa e perturbadora. Ryo percebe que há um demônio poderoso neste espaço, então ele abre um portal para Magano. De repente, um enorme demônio com duas cabeças aparece na frente deles e atinge Atsu e Shin. Quando eles superam a dor do ataque, Ryo não está em lugar nenhum. De volta à casa, Roku entra sorrateiramente para que ninguém o note, mas então, de repente, a porta se abre e Atsu e Shin chegam lá, exaustos e encharcados. Eles dizem a Roku que um demônio os emboscou e levou Ryo. Eles tentaram procurá-lo, mas havia muitos demônios em seu caminho e eles não conseguiram. Roku entra em pânico ao ouvir isso e imediatamente corre para o quarto de Benio, implorando para que ela lhe empreste sua força. Ele diz que tem medo de lutar, mas tem mais medo de perder Ryo, que é como seu irmão, e pede a Benio que ajude a salvá-lo. Benio diz a ele para levantar a cabeça porque ele não precisa implorar a um exorcista para proteger as pessoas de demônios. Por outro lado, Ryo está tentando fugir do demônio de duas cabeças em Magano, mas ele está muito exausto para lutar e ele nem tem mais talismãs para voltar para casa. O demônio o maltrata e assim que está prestes a comê-lo, Roku chega lá gritando o nome de Ryo e atinge o demônio gigante com o punho. O demônio gigante é arremessado para longe instantaneamente e Roku vai verificar o ferido Ryo. Ele pergunta por que ele teve que ser tão imprudente e Ryo lhe mostra um cartão de servo que Roku lhe deu em sua infância. Ele costumava dizer a Ryo que, assim que se tornasse o exorcista mais forte, ele o manteria como seu servo e ele costumava provocá-lo sobre isso. Roku fica emocionado ao ver que Ryo ainda tem o cartão e então, de repente, um demônio os ataca por trás. Roku o manda voando com um soco, mas há muitos demônios menores que querem sua parte da diversão. No entanto, Benio vem em seu socorro, cortando todos os demônios menores com sua velocidade incrível. Ainda há muitos demônios por perto, e até o demônio gigante se levantou apesar de ter perdido uma cabeça. Roku avança para lidar com isso, mas é cercado pelos demônios menores. Benio o ajuda, e então começa a ir em direção ao grandalhão. Mas Roku corre na frente primeiro porque quer derrotá-lo pessoalmente. Ele se esquiva do ataque do demônio gigante e então o oblitera com um soco, e enquanto isso, Bunyo terminou de lidar com todos os pequenos. Roku então corre para o lado de Ryo e se desculpa por ter explodido com ele de manhã. Ryo apenas ri, e os dois meninos discutem enquanto se dirigem para o mundo real, onde Eitsu e Shin os esperavam. Benio sai bem tarde depois de purificar a casa, e Roku agradece por tê-lo ajudado hoje. Ela diz a ele que não há necessidade disso, e ele comenta que ela é uma pessoa melhor do que ele pensava. Benio apenas responde que ele é tão inútil quanto ela pensava, mas quando ele luta, ele é muito legal. Roku fica confuso sobre como reagir a essas palavras, então ele volta ao padrão e começa a discutir com ela. No dia seguinte, Roku visita Ryo no hospital com alguns lanches e tenta discutir o reinício dos exorcismos. Mas Ryo diz a ele para não apressar as coisas e levar seu tempo porque será uma decisão difícil para ele. Depois disso, ele volta para casa, onde encontra Benio e outros criando talismãs, e todos ficam impressionados com a habilidade de Benio. Ela pede a Roku para tentar desenhar alguns talismãs também, mas acontece que pedir a ele para fazer isso foi desperdiçar papel e tinta. Nesse momento, Zen entra correndo na sala e diz a eles que há dezenas de demônios a uma curta distância daqui, e eles precisam ir imediatamente para aquele local e subjugá-los. Benio assume o comando e pede a Roku para vir junto também, então ele o faz, mesmo que ele haja como se estivesse apenas saindo para uma caminhada porque não tem nada melhor para fazer. Eles chegam ao destino, que é uma escola primária, e um professor está procurando por alunos que desapareceram subitamente no ar. Benio abre imediatamente o portal para Magano e Roku avança para salvar os meninos que estão sendo perseguidos pelo demônio. Benio se junta à ação em breve e mata todos perto dos meninos, mas ainda há muitos mais. Roku decide usar seu movimento especial atirando pedras no demônio, mas ele se esquece de usar um talismã na primeira vez. Na segunda vez, ele encanta as pedras com um talismã e então as atira com tanta força que um único golpe é suficiente para destruir um demônio. Benio também usa seu movimento especial para acelerar os demônios, e Roku continua a apoiá-la.
Benio diz a Atsu e Shin para evacuarem os meninos, mas antes que eles possam abrir o portal, demônios emergem do chão e os ferem. Os meninos estão aterrorizados agora, mas felizmente Atsu e Shin se recuperam e conseguem evacuá-los. Roku relaxa ao ver isso, e por causa disso, um demônio o agarra. De repente, um ataque atinge o demônio e o faz cair, e quando a poeira baixa, um exorcista de cabelos vermelhos faz sua aparição. Os demônios imediatamente o cercam, e ele usa um encantamento especial em sua espada, transformando-a em uma arma de grau especial. Ele crava a espada no chão, criando uma poderosa tempestade de fogo que destrói todos os demônios de uma vez. Todos ficam maravilhados com seu poder, e então o Ruivo se aproxima de Roku e outros. Roku pergunta quem ele é, e o garoto diz para ele dar seu nome primeiro. No entanto, Bunio parece conhecer o exorcista Ruivo como Shimen, um dos 12 guardiões. Atsu não sabe o que isso significa, então Kanako diz a ele que os 12 guardiões são os exorcistas mais poderosos com conhecimento, força e experiência muito superiores aos demais. Shimen veio aqui para conhecer Roku, e ele decide socá-lo primeiro porque ele estava distraído na batalha mais cedo, e essa é uma falha fatal para um exorcista. Ele sente pena de Benio por ter um homem tão patético como parceiro, e ela concorda. Nesse momento, um demônio emerge do chão e começa a comer outros demônios para se tornar ainda mais poderoso. Ele se transforma em uma variante do King Kong e atinge o chão para criar uma onda de choque que derruba Atsu e Shin. Roku fica furioso e corre em direção ao demônio, e Shimen tenta detê-lo, mas Vinho o segura e diz a ele que, apesar de todas as suas falhas, Roku é um exorcista e tanto. Roku usa seu encantamento de grau especial para chocar punhos com o demônio King Kong, explodindo-o em pedacinhos instantaneamente. Nesse momento, Shimen recebe uma ligação de Arama, que lhe diz para retornar à sede imediatamente porque ele tem uma missão urgente para ele. Shimen segue suas ordens e abre um portal para a realidade, e Roku segue porque ele ainda não terminou. No entanto, ele fica sem energia assim que chega ao mundo real. Benio e outros também saem de Magano, e os meninos os agradecem por terem salvado suas vidas. Mais tarde todos jantam, e Atsu e Shin não param de falar sobre o quão incrível Shimen foi. Até Roku admite que Shimen foi realmente poderoso, apesar de ter apenas 2 anos a mais que ele, mas ele mantém sua empolgação sob controle. No dia seguinte na escola, algumas garotas tentam fazer amizade com Benio, mas ela sente um demônio por perto, então ela sai da aula sem falar direito com elas. Isso cria um burburinho entre os outros alunos, e Mayura se preocupa que Benio possa estar com má companhia. Então no dia seguinte, Mayura tenta ser extra amigável com Benio o dia todo. Benio pergunta a ela por que ela está fazendo tudo isso, e Mayura diz que não quer que ela esteja com pessoas perigosas. Benio entra em pânico pensando que Mayura sabe que ela é uma exorcista, e ela diz à cabeça oca que ela não precisa se preocupar com ela porque ela é mais do que capaz de cuidar de si mesma. Em seu caminho para casa, Benio pensa em como Mayura desesperadamente queria ser sua amiga, mas ela não pode se dar ao luxo de perder tempo com amizade e outras coisas. Mais tarde, Ryo retorna ao dormitório após receber alta do hospital e todos dão uma festa para ele. Ele planeja voltar à ação no dia seguinte, mas Roku percebe que ele ainda não está totalmente curado, então ele casualmente se oferece para ajudar em vez disso. Todos ficam chocados com essa notícia e então Ryo começa a bagunçar Roku, dizendo que ele finalmente está se tornando responsável. No dia seguinte, Benio tira o dia de folga e deixa Roku ir com a equipe a pedido de Ryo. Ela usa seu tempo livre para correr, mas encontra Mayura lá. Para conquistar Benio, Mayura a leva à sua loja de doces favorita e compra seus doces favoritos. Ela está determinada a não deixar Benio ir para os caras perigosos hoje, mas ela responde que outra pessoa foi lá em vez dela hoje. Ela chama essa pessoa de inútil, mas quando ele fica sério, ele é realmente inspirador. Essas palavras imediatamente lembram Mayura de Roku. Nesse momento, o quarto escurece, e quando as garotas saem, elas encontram uma fenda no espaço que conecta a Terra e Magano. Benio imediatamente usa um talismã de portal para entrar em Magano, e só depois disso, Mayura percebe que ela é uma exorcista. Benio mata os demônios dentro de Magano e liberta o humano que eles estavam tentando sequestrar. Ao voltar para o mundo real, a Mayura abraça ela na hora, dizendo que estava preocupada. Ela continua chorando e a Benio finalmente retribui o abraço, aceitando a amizade dela. Elas voltam para casa andando e a Mayura diz que a Benio devia ter contado a verdade antes, porque ela também é de uma família de exorcistas e o velho Zen é o avô dela. Ela pergunta onde a Benio tá morando e não fica nada feliz com a resposta. Enquanto isso, lá dentro do Magano, o Roku usa a técnica da bala de pedra para derrotar uns demônios rapidinho, mas mais deles aparecem do chão. Eles continuam lutando contra os demônios, mas de repente, um gigante surge do solo e solta uma onda sonora poderosa para jogar todo mundo para trás. O Raio corre para atacar, mas o demônio o joga para longe, e depois estraçalha os feitiços de barreira que o Etsu e o Shin lançaram. Ele os elimina com o próximo ataque, e aí o Raio também é derrotado ao tentar proteger o Roku de um golpe. O Roku fica furioso agora, então ele usa seu encantamento de classe especial e destrói o demônio gigante com um só golpe. Eles saem do Magano logo depois, e enquanto estão brincando na frente da casa, a Benio e a Mayura aparecem para vê-los.
A Mayura pula em cima do Roku na hora e o imobiliza no chão porque ela tá muito irritada que o Roku tem morado debaixo do mesmo teto que a Benio esse tempo todo. Ela é completamente apaixonada por ele, o que ele não faz ideia, e ela não aguenta vê-lo tão perto de outra garota. No dia seguinte, o Arama aparece de repente na porta deles para parabenizar o Roku por ter retomado o trabalho como exorcista. E então diz para os exorcistas gêmeos se prepararem para ir com ele para um lugar onde serão testados a fundo. Depois de atiçar a curiosidade deles sobre o teste, Erama leva os dois jovens exorcistas para sua luxuosa vila de férias com piscina e academia. Após um tour pela casa, Arama os conduz à sala especial onde o teste acontecerá. Mas lá só há uma cama grande para casais recém-casados. O exorcista-chefe diz que a casa agora pertence aos dois, como presente de casamento, e que eles devem usar essa cama juntos para que a Miko nasça logo. Roku e Benio ficam sem graça com isso, e Roku chuta Arama contra a parede, dizendo que não pretende se casar com uma garota de temperamento ruim, e Benio diz o mesmo sobre ele. Nesse momento, Zen aparece, também cúmplice do plano, e já chamou os carregadores para trazer as coisas de Roku e Benio. Assim que as caixas entram, Arama e os outros se despedem, levando até a familiar Kanako. Arama preparou quartos separados para Roku e Benio para que eles se aproximem gradualmente. Roku surta ao se trancar no quarto, pois seus hormônios descontrolados o enlouquecem com a ideia de estar sozinho na casa com uma garota da sua idade. Arima o observa pelas câmeras de segurança e muda para monitorar Benio, que quer mudar a cama de lugar, mas a cama não se move quando ela tenta empurrar, pois Arima tem um plano elaborado. Ele aperta um botão e, de repente, as maçanetas das portas somem e os quartos começam a tremer. A parede que divide os quartos desce. O teto é erguido por um mecanismo elaborado e o chão começa a inclinar. Roku e Benio tentam se equilibrar enquanto o chão do quarto está inclinado a 60 graus. E, de repente, Arima os contata por um monitor gigante do outro lado da sala. Ele diz que este é o primeiro teste onde eles precisam apertar um botão no duto de ar para normalizar os quartos. Ele pede que trabalhem juntos para passar no teste e encerra o vídeo. Roku e Benio percebem que o quarto é como um percurso de obstáculos mal projetado e que precisam trabalhar juntos para superá-lo. Concordam em colaborar e Roku salta em direção à primeira cama. Ele não consegue alcançá-la e cai de cabeça, então Benio toma a iniciativa e salta. Depois ela o puxa para a cama, mas ao fazer isso, ele acaba em cima dela de alguma forma. Os rostos deles ficam perigosamente próximos, mas Roku consegue se impedir de tocar em Benio. Para o próximo passo, Benio sugere que Roku vá primeiro e depois a ajude a pular direto para a segunda cama. No entanto, por falta de coordenação, o joelho dela atinge o rosto dele e ambos caem de volta ao ponto de partida. Eles tentam de novo, e desta vez, Roku ajuda Benio até alcançar a segunda cama com sucesso. Ela abaixa o lençol para ele subir, e então eles tentam alcançar o duto. Como está muito alto, Roku sugere que Benio suba em seu ombro, e embora confusa, ela o faz. Ela consegue abrir o duto, e então Roku pede que ela pise na cabeça dele e siga. Ela faz isso e Roku a segue, quando de repente ele recebe uma ligação de raio dizendo que um demônio muito poderoso apareceu e que precisam da ajuda dele e de Benio. Roku diz a ele que assim que saírem dali, correrão imediatamente para ajudá-los. Eles sobem até o final do duto, onde veem uma tela com um quebra-cabeça, e apenas a resposta correta os deixará ir, enquanto a resposta errada os enviará de volta ao ponto de partida. Roku consegue adivinhar a resposta do quebra-cabeça por pura sorte, o que abre o caminho para eles saírem daquela situação torta. Ele corre imediatamente para ajudar seus amigos que estão lutando contra um demônio louva-a-Deus. Ele dá um soco no louva-a-Deus e então Benio o apunhala por trás. Enquanto o louva-a-Deus luta para se libertar, Roku pede a Benio que se afaste e o derrota com um soco poderoso. E Benio se elogiam, e então de repente Roku percebe que um dos grampos de cabelo dela sumiu. Benio entra em pânico porque era um presente de seu falecido irmão, e ela começa a procurar freneticamente pelo local onde lutou contra o demônio. No entanto, Roku tem uma ideia melhor, e ele a leva de volta para a vila de férias, onde encontra o grampo de cabelo no duto de ar. Benio agradece e então pergunta como ele sabia que estaria ali, e Roku diz que quando entraram em Magano, sentiu que algo estava diferente nela e pensou que devia ser por causa do grampo. Então ele percebeu que ele havia se perdido na vila. Benio pergunta se ele estava observando-a tão de perto, e ele fica confuso ao dizer que estava apenas observando seu estilo de luta. Eles pedem o jantar depois disso, e quando Benio está indo para o quarto dela, Roku pergunta sobre o irmão dela. Ela se senta e revela que seu irmão gêmeo era a pessoa mais gentil que sempre a incentivou a se tornar forte. No entanto, quando seus pais morreram, eles foram acolhidos por parentes diferentes. E um dia, ela recebeu a notícia de que seu irmão morreu em uma missão protegendo seus amigos. Roku pede desculpas por tocar num assunto tão delicado e diz que tem inveja de Benio porque ele nunca teve pais. Ele foi abandonado e se tornou um exorcista porque foi adotado por alguns exorcistas, então ele não tem uma linhagem chique como a dela. Benio diz que não importa porque ele é muito forte, mesmo que seja inútil em qualquer outro lugar. Roku não gosta disso e começa a discutir com ela.
e a breve paz entre eles desaparece assim. No dia seguinte, Mayura os visita, e ela fica chocada ao saber que Roku e Benio devem se casar e ter um bebê em breve. Ela surta, mas Roku diz que nunca vai se casar com Benio, e ela concorda. Roku diz que eles estão sendo mantidos aqui contra a vontade pelo chefe exorcista Arama, e Mayura está preocupada com uma coisa totalmente diferente agora. Ela agarra Roku e pergunta se ele voltou a trabalhar como exorcista, porque depois de toda a dor e sofrimento que ele passou, ela achou que ele nunca mais seguiria esse caminho perigoso. Ela diz pra ele parar de lutar contra demônios, mas então Benio intervém, dizendo que Roku salvou vidas, e ele escolheu esse caminho sozinho. Mayura retruca dizendo que Roku não pertence ao perigoso mundo do exorcismo. Mas Benio diz que se tirarem o exorcismo dele, ele não tem nada de bom acontecendo pra ele. Mayura diz que há coisas boas em Roku também, como o fato de ele ainda acreditar no Papai Noel e ter memorizado a tabuada dos 6. Roku sofre um dano emocional sério com essa conversa e ele implora para que parem. As duas garotas finalmente perguntam o que ele quer, e depois de hesitar um pouco, Roku diz que quer usar seu poder para salvar os outros, mesmo que tenha que perder algo no caminho novamente. Mayura fica magoada ao ouvir isso, então ela diz a Roku para fazer o que quiser e foge da casa. Ela ainda se lembra do dia em que Roku queimou seus livros e talismãs chorando, dizendo que seus amigos morreram por causa dele. Enquanto ela se pergunta o que o forçou a mudar de ideia, Mayura não percebe um espírito a seguindo. De volta à vila, Kanako traz o almoço para Benio junto com o amuleto da sorte de Mayura que ele encontrou no chão. Só de olhar para ele, Benio percebe que o amuleto da sorte mantém o poder espiritual de Mayura escondido, e ele precisa ser devolvido a ela imediatamente ou os demônios a encontrarão. Roku pega o amuleto e corre para encontrar Mayura, que é sequestrada pelo demônio na forma do garoto e levada para Magano. O garoto se transforma em um demônio poderoso e agarra Mayura com seus tentáculos enquanto tenta consumi-la inteira. Mayura grita por ajuda e de repente Roku chega lá, socando o demônio e salvando a garota. Ela perde a consciência com isso, então Roku a coloca no chão e se prepara para lutar contra o demônio. E Benio também se junta a ela, mas nenhum deles percebe a pessoa sombria bem atrás do demônio sorrindo para eles. Benio e Roku atacam o demônio juntos, mas ele não sofre muitos danos. Eles sentem que sua velocidade, poder e resiliência são de uma classe diferente de outros demônios, mas então, de repente, o demônio é cortado em pedaços por um poderoso exorcista que veio para ajudá-los. Roku reconhece a técnica, assim como o cara com olheiras enormes sob os olhos, e ele não fica feliz em vê-lo. Acontece que o exorcista chamado Sei é um dos 12 guardiões. Ele também é genro de Zen e pai de Mayura, e o primeiro professor de Roku e Ryu. Roku tenta bajular seu professor, mas ele não fica satisfeito com muitas coisas. Primeiro de tudo, ele ouviu que Roku tem usado seu poder em excesso recentemente. E ele pergunta se ele planeja voltar a ser um... Roku diz que não planeja salvar o mundo, mas não pode deixar as pessoas próximas a ele sofrerem. Sei apenas o dá um tapa e pergunta se ele pode parar de agir tão nobre com esse poder amaldiçoado dele. Ele dá a Roku uma chance de lutar e derrotá-lo, e só então ele aceitará que ele está apto a se tornar um exorcista novamente. Sei vai primeiro, atirando balas de rocha em Roku com muito mais poder do que ele. Roku contra-ataca jogando uma bala de rocha gigante nele, mas Sei a estilhaça facilmente com um tiro. Aquilo foi apenas uma distração que ele estava usando para dar um soco em seu mestre. Mas Sei também percebe isso e rouba seu talismã negro, anulando suas habilidades. Enquanto Roku tenta recuperá-lo, Sei o chuta e o pisa, dizendo que seu poder não é para salvar pessoas, mas para afastá-las. Ele o lembra da tragédia de 2 anos atrás, e isso impulsiona Benio à ação. Ela pergunta a Sei o que ele quer dizer, e ele decide contar a ela o segredo mais sombrio de Roku, porque eles vão ser um casal em breve. Sei diz a Benio que 2 anos atrás, o dormitório onde Roku e muitos outros estudantes exorcistas moravam foi atacado por demônios de Magano, matando a todos. No entanto, essa é apenas a história oficial, porque nenhum demônio apareceu. Em vez disso, o único sobrevivente, Roku, foi quem matou todos depois de perder o controle. Benio fica horrorizada ao ouvir isso porque seu irmão gêmeo estava no mesmo dormitório, e ele morreu no acidente. Ela pergunta furiosamente a Roku se Sei está dizendo a verdade, e ele não consegue responder a pergunta dela. Sei decide dizer a Roku que Benio é na verdade a irmã de seu amigo Yuto, e ele fica chocado ao ouvir isso. Ele finalmente admite que matou todos os seus amigos com as próprias mãos, e Benio surta. Ela aponta sua espada para ele, mas Sei diz para ela parar porque há mais nessa história. No entanto, antes que ele possa dizer qualquer coisa, a pessoa sombria se adianta para encontrá-los e remove o capuz para revelar que é Yuto, o irmão de Benio. Roku fica perplexo ao vê-lo ali, mas Sei diz que como seu outro discípulo veio aqui, as coisas ficaram mais fáceis para ele explicar. Ele saca seu talismã para lutar contra Yudo, que o avisa que sua filha pode ser pega no fogo cruzado. Ele esclarece que não está aqui para lutar, mas para conversar com Roku hoje. Roku grita com ele, perguntando como ele ainda está vivo, e Yuto diz que a ferida que ele lhe deu 2 anos atrás cicatrizou completamente. Ver sua atitude despreocupada irrita Roku, e ele corre em direção a ele para atacá-lo.
No entanto, Yuto lança um feitiço sem usar um talismã e o amarra enquanto fala sobre quantas coisas aconteceram naquela noite 2 anos atrás. Naquela noite, Yuto havia chamado todos os seus amigos para seu quarto, prometendo aumentar seu poder de feitiço através de um ritual especial. Todos estavam ansiosos para ter seu poder aumentado para que pudessem se juntar a Roku e Yuto em missões de exorcismo. Mas mal sabiam eles que Yuto tinha motivos muito sinistros para isso. Sem saber disso, Roku estava saindo para comprar alguns lanches quando de repente encontrou a porta da casa trancada. Enquanto ele e outra garota tentavam forçar a abertura, a garota atrás deles foi atingida por algo, e ela imediatamente perdeu a consciência. Quando Roku foi vê-la, um amigo dele chegou chorando, pedindo para ele parar o Yuto antes que fizesse mais estrago. O Roku não entendia nada, mas aí o amigo contou que ela não queria virar demônio. Mal ela disse isso, virou demônio chocando o Roku, mas o Yuto considerou um fracasso, e continuou experimentando, transformando um por um em demônio. O Roku e a garota com ele tentaram fugir, mas a porta não abriu, e a garota foi pega e devorada pelos demônios. O Roku ficou horrorizado e traumatizado com a cena, e voltando para o presente, ele ainda treme de raiva ao lembrar. A Benio está totalmente confusa agora e pergunta o que está acontecendo. O Sei põe a mão no ombro dela e diz que tudo o que o irmão dela falou agora é a mais pura verdade da tragédia que rolou nos dormitórios 2 anos atrás. Ele diz que a corrupção demoníaca é a arte proibida mais sombria que ninguém deveria conhecer. Mas o Yuto de alguma forma descobriu e usou. Ele usou essa arte proibida para transformar os aprendizes de exorcistas em demônios. E o único jeito de salvá-los era matando eles antes que machucassem outros. A Benio não acredita que o irmão dela, tão gentil e justo, faria algo tão cruel e distorcido. O Yuto só manda ela calar a boca porque ela tá irritando ele, e o Sei diz pra garota devastada que o irmão dela sempre enganou ela e todo mundo, e essa é a verdadeira natureza dele. A Benio ainda não acredita e pergunta pro Yuto sobre a promessa que eles fizeram na frente dos pais deles, lá no túmulo, para se tornar o exorcista mais forte. Yuto zomba dos pais deles como idiotas que pregavam ideais sem realizar nada de concreto, e ainda por cima morreram protegendo alguém tão inútil quanto Beniel. Ele diz a ela que ela é uma exorcista sem valor, e fingir ser o irmão gentil dela foi a época mais estressante da vida dele. Benio cai de joelhos, com lágrimas inundando seus olhos, e Yuto apenas manda ela desaparecer da vista dele. Roku já se cansou, e ele se esforça para se libertar das amarras, dizendo a Yuto que ele nunca o perdoará. Ele avança contra ele e manifesta seu punho encantado sem usar um talismã. No entanto, parece haver uma aura maligna irradiando dele agora. Yuto desvia do primeiro ataque de Roku, que cria uma enorme cratera no chão, e então ele avança contra ele novamente em um frenesi assassino. No entanto, Yuto para o ataque dele com um único dedo, usando a mesma técnica do punho encantado. Ele diz a Roku que ele ainda não dominou essa técnica, e então o arremessa para longe. Roku continua atacando ele de novo, desesperadamente, mas Yuto o arremessa para longe a cada vez, deixando-o ensanguentado. Roku vê Roku sofrendo danos sérios quanto mais ele usa seu poder. Então ela aparece de repente na frente dele para receber o soco. Roku sai do furor ao vê-la, mas não há tempo suficiente para evitar acertá-la. Minho é arremessada contra um container, e o poder de Roku se dissipa. Ele corre para o lado dela, perguntando por que ela fez isso, e ela responde que sentiu que tinha que pará-lo. Yuto aparece atrás deles, porque ele ainda não terminou. Ele declara que odeia Roku, mas vê potencial nele, e é por isso que o convida para ser seu capanga. Roku o amaldiçoa, e Yuto diz a ele que, apesar do potencial dele, ele não tem o comprometimento para se tornar forte. Ele se despede assim, e então Sei também abre um portal para o mundo real. Assim que todos saem, Sei leva Mayura e vai embora, e Roku fica sozinho com Benio. Benio imediatamente rosna no chão, pedindo desculpas por todas as coisas cruéis que seu irmão fez com ele 2 anos atrás e hoje. Roku diz a ela que não é culpa dela, mas Benio começa a chorar, dizendo que, embora seu irmão lhe tenha dado um trauma que durará a vida toda, não há nada melhor que ela possa fazer do que ser boa para ele. Roku diz a ela que foi culpa dele por não conseguir parar Yuto naquele dia, e encontrá-lo hoje o fez perceber algo. Ele afirma que Yuto estava dizendo a verdade quando o acusou de não ter o comprometimento para se tornar forte. Roku declara que a partir de hoje ele vai parar de fugir e ficar mais forte, e Benio compartilha do mesmo sentimento. Naquela noite, eles vão até Sei e imploram para que ele os treine, mas ele diz que está muito ocupado para perder tempo com eles. Na manhã seguinte, Roku só consegue pensar nisso quando, de repente, Benio aparece lá e diz para ele sair do caminho porque ela está passando. Roku sai mal-humorado para a sala de estar, onde ele fica chocado ao ver uma senhora com um chapéu grande e chique, tomando chá em seu sofá que foi decorado com lindas rosas. Roku pergunta à mulher quem ela é, mas Bunyo vem correndo e cumprimenta feliz a mulher chamada Subaru, que também é uma das 12 guardiãs e sua ex-professora. Subaru então apresenta sua amiga Tara, que está comendo cascas de pão feliz. Subaru pergunta aos exorcistas gêmeos sobre suas vidas de recém-casados e ambos dizem que não planejam se casar um com o outro. No entanto, Roku pensa que como Subaru é uma das 12 guardiãs, ela pode treiná-lo para ficar mais forte.
Ele pede que ela o treine porque há alguém que ele quer derrotar, e Benio também se junta a ele. Subaru aceita o pedido deles sem perder tempo e então entrega a eles um pedaço de papel que é o início do treinamento deles. Seguindo o endereço dado no papel, eles chegam a uma loja de roupas de luxo, onde Subaru arranjou algumas roupas para eles. Roku fica encantado ao ver Benio de vestido, mas então ele fica desapontado ao ver que ela ainda está carregando seus talismãs e armas. Eles saem onde Roku lê a segunda instrução no papel, que pede para ele dizer o que sentiu ao ver Benio em um vestido novo. Ambos ficam envergonhados pensando nisso. E nesse momento Subaru aparece em seu carro antigo e provoca Roku, perguntando que tipo de homem ele é se não consegue nem elogiar uma mulher. Em seguida, eles vão para uma rua relaxante onde recebem a instrução de dar as mãos um ao outro. Roku não consegue pensar em nenhum treinamento que exija isso, mas Benio confia totalmente em sua professora. Roku decide pegar a mão dela, mas quando ele se aproxima, ambos ficam muito nervosos. Apenas tocar as mãos é o suficiente para fazer seus corações baterem rápido, e Roku afirma que Subaru está apenas brincando com eles. Ele pergunta a Benio o que ela ensinou a ela, e pensando no passado, Benio lembra que Subaru sempre esteve mais interessada em romance do que em exorcismo. Nesse momento, Subaru dirige até eles novamente, e vendo Benio insatisfeita, ela diz a ela que como ela se concentra apenas em treinamento de combate, ela não cresceu como exorcista. Essas palavras abalam Benio e ela decide seguir o treinamento de sua professora até o fim. A próxima coisa na lista é ir a um restaurante, pedir um pancake especial para casais e alimentá-lo um ao outro. Benio está disposto a fazer isso, mas Roku não aguenta mais, então ele corre para fora para gritar com Subaru. Ela simplesmente o ignora e entrega a ele o próximo papel que diz que ele deve beijar Benio. Ambos ficam vermelhos ao ler isso, e finalmente Benio pergunta se Arima foi quem iniciou essas coisas. Subaru concorda e informa que tudo hoje está na conta de Arima. Roku e Benio ficam frustrados, então eles fogem. Mas então Roku nota uma loja de doces. Ele pede os doces favoritos de Benio porque a conta será enviada para Arima de qualquer maneira. Eles comem doces à beira do rio quando de repente Kanako chega para alertá-los sobre demônios. De repente, a área ao redor deles escurece e Benio abre um portal para Magano, onde uma horda de pequenos demônios está tentando entrar no mundo real. Roku e Benio se preparam imediatamente para lutar, mas o braço encantado de Roku começa a dar problemas. Ele grita de dor, e enquanto Benio vai verificar ele enlouquece e a ataca. Ele tenta manter o braço sob controle e pede a Benio para fugir, mas ela o lembra que eles ficarão mais fortes juntos. Ela coloca um talismã pacificante em seu braço para subjugá-lo, mas ao fazer isso, ela usa uma grande quantidade de energia espiritual. Os demônios o cercam, e com Benio fraca e exausta, Roku tem que lutar contra todos os demônios enquanto a protege. Ele a puxa para longe do perigo, mas eles estão cercados por todos os lados. Felizmente, Subaru chega para ajudá-los e sopra os demônios. Ela parabeniza Roku e Benio por finalmente se abraçarem, e eles se separam imediatamente. Ela diz a eles que como exorcistas gêmeos, eles ficarão mais fortes ao se aproximarem um do outro, e eles precisam trabalhar muito nisso porque eles nem sequer saíram em um encontro, apesar de serem casados. De qualquer forma, ela precisa purificar os demônios aqui primeiro, e para isso ela usa um talismã para manifestar seu verdadeiro poder. Ela transforma seu leque em pistolas e explode os demônios com grande precisão. Depois disso, ela transforma o leque em uma espingarda e depois em uma metralhadora para explodir os demônios. Enquanto isso, os demônios atacam Tara e cometem o erro de machucar seus palitos de pão. Então ele usa seu poder e os aniquila instantaneamente, e Benio reconhece que é o poder de uma das 12 guardiãs também. Por outro lado, Subaru terminou de lidar com todos os demônios, e ela remenda a ruptura entre os dois mundos antes de ir para casa com Tara. Roku e Benio também vão para casa, e enquanto Roku fala sobre o quão impressionante Subaru foi, Benio só consegue pensar em como ela nunca saiu em um encontro. Ela se pergunta se isso é um encontro, e ela e Roku ficam nervosos. Bem, o treinamento deles continua no dia seguinte, e é apenas Subaru fazendo com que eles cuidem dela. Roku diz a ela que ele não tem tempo para entreter os caprichos dela, porque ele prefere treinar para ficar mais forte. Até Benio concorda com ela, e como eles finalmente estão na mesma página, Subaru decide dar a eles o que eles querem. Ela diz que eles vão brincar de esconde-esconde. Se eles conseguirem encontrá-la antes do pôr do sol, ela lhes dará o treinamento estilo militar que eles querem. Roku acha que será fácil encontrá-la com aquele vestido longo e esvoaçante, mas então Subaru desaparece de repente em uma chuva de pétalas. Benio comenta que deve ter sido um clone para distraí-los, e ela sugere que eles comecem a procurá-la imediatamente. Eles a procuram em lugares onde ela obviamente não pode estar, mas Benio encontra algo sujo. São as revistas Playboy de Roku, e ela não fica feliz por ter que viver com... Ela o atinge com a revista em sua fúria, e um pedaço de papel voa para fora dela. É uma mensagem de Subaru, que diz a eles que um casal casado não deve guardar segredos um do outro. Ela também escreve que vai sair um pouco, e Roku corre para encontrá-la lá fora.
No entanto, ele não tem ideia de onde ela está, e Bunyo não está melhor. Nesse momento, eles ouvem duas mulheres falando sobre a senhora do vestido chique, e depois de saberem de sua localização, Roku e Bunyo chegam a um café onde Subaru estava momentos antes. Eles perguntam aos garçons sobre ela, e depois de seguir as pistas que os fazem correr de uma loja para outra, eles chegam a um restaurante onde Subaru saiu sem pagar a conta, então Roku tem que pagar do próprio bolso. Ele está pronto para pagar agora, mas Benio sugere que em vez de perseguir Subaru, eles deveriam tentar prever para onde ela está indo. Ela acha que depois de comer, ela iria a algum lugar para se exercitar, porque ela estava pensando em perder um pouco de gordura. Roku lembra que ela estava lendo uma revista sobre uma academia mais cedo, então ele corre para lá, mas a única pessoa que eles encontram lá é Tara fingindo ser Subaru. Ele entrega a eles uma nota de Subaru dizendo que eles estão bem perto. Eles saem com isso quando de repente o céu escurece. Benio acha que há um demônio por perto, mas Kanako não sente nada. Benio ainda abre um portal para Magano, onde eles encontram um demônio Lula gigante. Roku o ataca com suas balas de pedra, enquanto Benio também usa sua técnica de corte rápido nele. No entanto, o demônio não é afetado, e ele também esguicha fumaça para reduzir a visibilidade. Roku e Benio são separados, e a Lula continua atacando-os constantemente. Eles querem revidar, mas estão preocupados em acertar um ao outro por causa da baixa visibilidade. De repente, eles percebem que devem prever o que o outro vai fazer, e ao fazer isso, eles serão capazes de lutar perfeitamente. Benio acredita que Roku atacará primeiro, e ele o faz, rasgando os tentáculos da Lula com seu punho encantado, e Benio o apoia cortando o outro tentáculo. Eles se juntam para um ataque final e perfuram a Lula, mas ela explode em pétalas, e eles percebem que foi criada por Subaru. Ela também está lá com Tara ao seu lado, e ela elogia Roku e Benio por trabalharem bem juntos. Roku diz que eles ganharam um jogo de esconde-esconde já que ela veio até eles, mas Subaru apenas os chama de burros, e então desaparece em pétalas porque isso também era um clone, e a Subaru real estava apenas assistindo TV em casa. No dia seguinte, Subaru sai de casa e agradece ao casal recém-casado pela hospitalidade. Roku reclama que ela não lhes ensinou nada até o fim, mas Benio acredita que eles aprenderam muito sobre confiar um no outro, e adivinhar o que o outro está pensando. Mais tarde naquele dia, Roku começa a treinar para controlar o poder de seu braço encantado. Seu controle está melhorando agora, mas ele sabe que precisa trabalhar no poder também se quiser derrotar Yuto. Ele sai da sala de treinamento para encontrar a casa inteira cheia de fumaça. Ele corre para a cozinha para encontrar Benio cozinhando o pior pesadelo de Gordon Ramsay. Roku pode dizer que o prato que ela está fazendo é veneno com gosto de água de esgoto, mas Benio está confiante de que será bom. Ela dá um copo para Roku enquanto pega outro para si. Roku agradece por ela ser atenciosa, mas ele não consegue se convencer a beber. Benio, no entanto, não tem problema nenhum em engolir a abominação desagradável. Roku decide ser corajoso e beber também, mas tem um gosto tão ruim que ele começa a rolar no chão. Ele declara que não pode viver com uma garota que nem consegue cozinhar comida adequada para consumo humano, e Benio fica ofendida com isso. Ela diz que ele também não sabe cozinhar, então Roku decide que vai cozinhar o jantar hoje. E se ela gostar, ela terá que cozinhar comida assim em vez de sua gororoba nojenta. Benio dá um olhar de reprovação e sai para uma corrida noturna, dizendo que se ela se exercitar e abrir o apetite, talvez a comida que ele fizer seja palatável para ela. Roku se ocupa cozinhando, mas enquanto se pergunta que tipo de comida Benio comia na infância para ter um paladar tão distorcido, ele queima tudo. Ele finalmente termina de cozinhar algo decente, mesmo tendo feito uma bagunça na cozinha. Ele está confiante de que Benio vai gostar do sabor, mas pensa que se ela demorar a voltar para casa, a comida vai esfriar e ela não vai conseguir saborear seu verdadeiro gosto. Por outro lado, enquanto Benio corre, ela vê uma garota perguntando à mãe sobre o jantar, e isso a faz lembrar de sua infância, quando seus pais eram tão ocupados caçando demônios que não tinham tempo para cozinhar. Então, a única coisa que eles faziam para o jantar era curry ou doces encomendados. Após a morte deles, Benio passou a comer melhor, mas isso não a agradou. Ela continua correndo para tirar essa sensação da cabeça quando, de repente, Kanako a alerta sobre um demônio muito poderoso por perto, e ela decide purificá-lo imediatamente. Logo depois, Roku também chega lá para encontrá-la, para que ela possa comer a comida enquanto ainda está quente, mas ele não a encontra em lugar nenhum. Benio está em Magano, enfrentando um demônio com aparência bastante assustadora, mas assim que ela está prestes a atacá-lo, outra pessoa oblitera o demônio. Benio é jogada para o lado, e então a pessoa que acabou de matar o demônio vem falar com ela. Ele mesmo é um demônio humanoide chamado Kamui, e pergunta a Benio se ela sabe onde estão os exorcistas das estrelas gêmeas. Ele lhe dá 10 segundos para responder, ou ele a matará. Mas essas palavras lembram Benio da morte de seus pais. Naquela época, um demônio poderoso apareceu e os derrotou, e deixou a jovem Roku com a opção de salvar um deles. Ele lhe deu apenas 10 segundos para decidir, e ao ver o demônio à sua frente agora, Benio tem certeza de que é o mesmo.
Ela avança contra Kamui, gritando seu nome, e ele para abruptamente sua contagem para perguntar como ela o conhece. Ele desvia facilmente do ataque de Benio, que pergunta se ele não se lembra do casal de exorcistas que ele matou 6 anos atrás. Benio o ataca novamente, mas Kamui estilhaça sua espada com um simples toque de sua mão, e então estala os dedos para quebrar sua perna. Ele pergunta a Benio se ele deveria se lembrar de quantas formigas pisou e então a chuta para longe. Benio está completamente derrotado agora, e Kamui diz que a chamaria de patética, mas é o máximo que ele espera de humanos. Ele pisa em sua cabeça, perguntando se ela quer ser esmagada até a morte como seus pais ou morrer sob seu pé. Ele começa uma contagem regressiva de 10 novamente, e Benio só consegue chorar ao se lembrar de sua promessa de vingar seus pais. Kamui quase chega ao fim de sua contagem quando de repente Roku chega lá e o soca com toda a sua força. Ele olha para Benio ferida e a repreende por fugir sozinha. Ele diz que a comida que ele cozinhou esfriou e que ele veio procurá-la apenas por isso. Ele diz para ela se curar rapidamente para que possam derrotar o demônio e voltar para casa. E Benio se comove. Nesse exato momento, Kamui aparece e conserta seu pescoço, dizendo que se outros ouvissem que ele foi atingido por um humano, eles ririam dele. Roku entra em pânico, imaginando como um demônio pode falar e como ele ainda está intacto depois de receber seu soco de força total. Ele fica cara a cara com um demônio falante quando Benio desmaia. Roku corre para o lado dela, e ela pede para ele fugir porque ele não pode lutar contra Kamui, pois ele não é um demônio comum, mas um Basara. Basara são aqueles demônios que consumiram tantos outros demônios e exorcistas que evoluem para uma forma superior. Eles possuem força e sabedoria incríveis, e sua aparência também é semelhante à dos humanos. Benio diz a Roku que eles precisam evitar lutar a todo custo, mas Kamui está interessado em verificar o quão forte Roku é. De repente, o demônio que ele obliterou mais cedo se levanta novamente, e no momento em que Kamui se distrai com isso, Roku foge com Benio e alcança o mundo real. Ele a cura usando um talismã, e Benio se levanta imediatamente para retornar a Magano e lutar contra Kamui. Ela cai de joelhos porque está muito fraca, e Roku pergunta por que ela está tão desesperada para encontrar o demônio evoluído. Benio diz a ele que Kamui foi quem matou seus pais 6 anos atrás, e é por isso que ela precisa derrotá-lo para se vingar. Ela afirma que se não puder vencer, morrerá tentando, mas Roku a lembra que ela ainda está tremendo. Ele a chama de idiota por se contradizer, ela pediu para ele não lutar e agora ela vai lutar uma batalha que não pode vencer. Ele diz a ela que ser imprudente não a ajudará em nada, e Benio começa a chorar porque não tem ideia do que fazer agora. Ela diz que todos esses anos treinou para poder derrotar Kamui, mas hoje descobriu que nem sequer conseguia tocá-lo. Ela tem medo de enfrentá-lo e morrer, mas ela sente que se fugir, nunca conseguirá encarar seus pais. Vendo-a tão devastada, Roku se lembra da época em que se amaldiçoou após o acidente no dormitório. Ele lhe dá o jantar que fez, dizendo para ela comer e se animar. Ele diz que assim que ela ganhar energia, eles irão para Mogano e derrotarão Kamui juntos. Benio diz que é a batalha dela, e ele não precisa se envolver, e ele responde que deve a ela o fato de ter se tornado um exorcista novamente, e que pode pelo menos fazer isso por ela. Ele lhe entrega o jantar, e então vai para Megano sozinho para deter Kamui por tempo. Benio come a comida, e embora não tenha um gosto bom, isso a faz se sentir melhor. Kamui acabou de terminar de destruir o enorme demônio, e enquanto ele está absorvendo sua energia, Roku chega lá para lutar contra ele. Ele ataca o demônio e consegue empurrá-lo com seu soco, mas não parece ter causado nenhum dano. No entanto, Kamui fica impressionado com o poder de Roku e vê algum potencial nele. Ele quer deixá-lo ir, dizendo que se divertirá mais lutando contra ele quando ele estiver muito mais forte. Ele dá a Roku 10 segundos para decidir se quer continuar lutando ou se quer fugir agora, mas Roku não confia nele. Kamui diz que é seu hobby dar escolhas aos humanos porque ele gosta de ver que decisão eles tomam diante da morte. Ele diz que algumas pessoas correm para atacá-lo e outras imploram por misericórdia, e aqueles que estão dispostos a se sacrificar pelos outros são raros. Falando nisso, ele finalmente se lembra de Benio. Ele tinha perguntado a ela qual de seus pais ela queria poupar, mas ela estava com muito medo de tomar uma decisão. Então ele perguntou aos pais dela se eles queriam ser poupados ou deixar sua filha viver. E eles escolheram a sobrevivência de Benio sem hesitação. Roku fica furioso ao ouvir isso, e ele imediatamente lança uma barragem de ataques destrutivos contra Kamui, empurrando-o para trás. O demônio fica realmente impressionado com seu poder, então ele decide ficar um pouco sério também. Ele tira um talismã amaldiçoado e encanta suas pernas com ele, e Roku fica pasmo porque demônios não deveriam ser capazes de usar encantamentos. Kamui o atinge com um chute poderoso, e embora Roku o bloqueie, o dano que ele recebe é muito grande para seu corpo suportar. Ele não consegue se levantar, então Kamui decide acabar com ele rapidamente, mas de repente Benio o ataca e o empurra para longe com seus rápidos golpes. Ela continua pulando em um pé e Kamui diz para ela sumir porque ele não tem interesse nela. Benio de repente avança contra ele, e Kamui sente que ela está mais afiada e feroz do que antes. Ela usa um movimento especial para atingi-lo no céu, mas enquanto ela se apressa para finalizá-lo, Kamui diz a ela que ela não pode vencê-lo apenas com sua determinação porque lhe falta poder.
Ela está determinada a atingi-lo quantas vezes forem necessárias para finalizá-lo, mas Kamui simplesmente a chuta de volta para o chão. Benio pensa que estava tão perto de sua vingança quando de repente Roku a segura. Ele agarra sua espada e a apoia, dizendo que eles devem combinar seus poderes para derrotar seu inimigo. Benio concorda, e ambos liberam seu poder espiritual juntos. Como resultado de seus poderes ressonantes, a espada de Benio evolui e muda de forma repentinamente. Kamui avança contra eles, e eles balançam sua espada contra ele com força total. Uma explosão gigantesca acontece e Roku espera que eles tenham conseguido exorcizar Kamui. Para sua surpresa, o demônio ainda está vivo, embora tenha perdido uma perna no último confronto. Ele finalmente entende que Benio e Roku são os exorcistas das estrelas gêmeas que ele está procurando. Roku pergunta como ele sabe sobre eles, e Kamui diz que demônios e exorcistas estão em guerra há milhares de anos, então ele obviamente sabe o suficiente sobre seus inimigos. Ele diz que queria eliminá-los antes que dessem à luz a Miko, que terá o poder de erradicar todos os demônios do mundo, mas por enquanto ele os deixará viver porque eles o divertiram. Kamui diz que ele nem se importa quem ganha a guerra entre demônios e exorcistas porque ele ficará bem, desde que ele se divirta. Ele diz a Roku e Benio para ficarem fortes o suficiente para que ele possa usar sua força real na próxima vez que se encontrarem. E sugere que ele também pode lutar contra o filho deles, a Miko, se eles quiserem. Ele sai assim, e Roku cai no chão junto com Benio, e eles perdem a consciência. Felizmente, Eramo estava vigiando-os o tempo todo, e ele está satisfeito com o desempenho de seus exorcistas das estrelas gêmeas. Logo depois, Benio acorda de um sonho sobre seus pais e encontra Roku dormindo profundamente ao lado dela. Ela entra em pânico por um momento e então percebe que estão no quarto do casal, e ela tem certeza de que Arama está por trás disso. Ela agarra os joelhos e começa a pensar em como precisa ficar mais forte para poder derrotar Kamui na próxima vez que se encontrarem. E então ela olha para Roku, sem quem ela estaria morta. Ela se inclina para agradecer a ele, mas então pensa em como Arima, e até Kamui queriam que eles tivessem um filho, e isso a faz corar. Nesse exato momento, Roku começa a falar dormindo, dizendo o nome de Benio. Ela se pergunta o que ele vai dizer, mas ele apenas a insulta por comer doces toda vez, e ela o atinge com raiva assim que ele acorda, retomando suas vidas caóticas, mesmo enquanto se aproximam cada vez mais.